Fala pessoal, hoje eu vou gravar aqui um vídeo bem curto, né, para falar sobre a conversão de um número float para o formato binário. Representar esse número float de forma numa cadeia binária de informação. Esse é o tipo de estratégia, né, que é bem comum nos sistemas embarcados em tempo real, que são aqueles sistemas que você já tem um tempo pré-determinado para responder um determinado comando que é enviado. Então você precisa de ter um volume, né, para você conseguir atender essas necessidades, você precisa de ter um volume reduzido de dados para não utilizar muito dos recursos computacionais e, consequentemente, atender esse requisito de tempo que você precisa no seu sistema. Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, essa conversão de float para binário, para tentar de alguma maneira reduzir o seu frame de dados para atender as necessidades temporal. O que eu gostaria de destacar aqui é que isso aí não é sobre a representação da I3E, né? Que a I3E utiliza 32 bits para representar um número que é 5 e 64 bits para double. E essa representação da I3E foi amplamente utilizada pelos principais fabricantes de chips, né? Que é a Intel para os computadores da IBM e a Motorola para os computadores da Apple e da Sun. Então a ideia aqui não tem alguma relação, sim, mas a ideia aqui é representar número float de forma compacta para um sistema com restrição de tempo e recurso. Por exemplo, suponha que você tem um sistema embarcado num navio e ele precisa de transmitir uma informação para um avião. Nem sempre, né, no seu sistema, nesse tipo de sistema, nem sempre você tem um cabo Ethernet com 1 gigabit de dado ali para poder fazer essas transmissões de pacotes grandes. Então, às vezes, você tem que reduzir e enxugar a sua estrutura de dados para que você consiga fazer isso com os recursos reduzidos que você tem no seu sistema, que estão presentes, né, nesses sistemas embarcados em tempo real. Então, como todo vídeo que eu tenho aqui, que eu gosto bastante de colocar os conceitos básicos, né, do que é o número binário, né? Então, basicamente, o número binário ele pode assumir dois valores, né, 0 ou 1, por esse motivo que ele é binário, são dois valores. E quantas representações, por exemplo, são possíveis, né, com 3 bits? Então, com 3 bits, né, que eu até coloquei o exemplo aqui, bit 1, bit 2, bit 3, então com 3 bits você consegue representar 8 coisas diferentes. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então você tem o 0, 0, 0, os 3 bits zerado, você tem o valor 0. 0, 0, 1 você representa 1 e assim por diante. Esses valores aqui não necessariamente precisa ser 0, 1, 2, você pode representar isso aqui como laranja, banana, melancia, não importa o tipo de representação. Isso aqui é uma representação aqui, uma representação numérica, mas poderia representar outro dado, por exemplo. Então esse é basicamente o conceito básico de um número binário. Então aqui vamos para o estudo de caso que eu estou propondo aqui. Eu tenho aqui um valor booleano, né? Eu tenho um byte para representar se o meu sistema está ativo ou não. Eu coloquei mais um byte aqui representado por esse char, né? Para dizer qual é o sistema que se trata, né? E por fim eu estou dizendo um float, que é a representação do dado de um valor ponto flutuante, né? Que é um valor numérico com casas decimais. É sobre esse tema aqui que a gente vai falar, mas eu vou dizer aqui bem rapidamente sobre o que a gente quer com esse active e esse sistema aqui. Então, para eu representar essa estrutura de dado que eu estou propondo aqui, eu vou precisar de um total de 6 bytes. Um byte para demonstrar que ele está ativo, mais um byte para demonstrar que sistema nós estamos falando e mais 4 bytes para representar o nosso dado, que é um ponto flutuante. Então, como que ficaria a representação desses dados? Então, aqui para o meu sistema, quando ele está ativo, ele pode assumir dois valores. Ele pode assumir o valor true, para dizer que ele está ativo, e falso, para dizer que ele não está ativo. O meu sistema, eu coloquei aqui algum exemplo, que eu tenho apenas 4 sistemas. Eu tenho um sistema de ar, um sistema de pressão, um sistema hidráulico, um sistema de combustível. São os 4 sistemas que eu quero representar. E por fim eu tenho o meu número, que é o meu número de representação de ponto flutuante. Beleza? Agora, se eu disser para vocês que eu não preciso de 6 bytes para representar essas mesmas informações, eu posso ter um número mais reduzido de dado, da minha estrutura de dado, para representar essa mesma informação.
É isso que a gente quer aqui, é reduzir esses números de bytes. Então eu tenho 48 bits aqui, 6 vezes, cada byte tem 8 bits, né? Então 6 vezes 8, 48 bits. Então, se eu conseguir, aqui eu estou falando de apenas uma estrutura de dados, mas se eu conseguir reduzir para 16 bits essa informação, e aqui eu estou falando de uma estrutura, mas um sistema como esse, ele tem várias estruturas de dados, então você tem que pensar que proporcionalmente você vai reduzir muito mais do que o que vamos falar aqui hoje. A ideia é essa. Então vamos passar aqui, ó. Então, se eu disser para vocês que eu não preciso de 48 bits para representar e eu preciso apenas de 16 bits, que aqui está representado por uma variável de 2 bytes qualquer da sua linguagem de programação, pode ser um short, por exemplo, ele tem 16 bits. Por que eu não preciso de tudo isso? Porque para o meu sistema, para falar que ele está ativo, um booleano ele tem 8 bits, mas para ele falar que ele está ativo, eu preciso de apenas um bit. Eu preciso do bit, ora ele ser 1, em outro momento ser 0. Então, com um bit eu consigo dizer se ele está ativo ou não. Para o meu sistema, para dizer qual sistema que nós estamos falando, como o nosso estudo de caso eu só tenho 4 sistemas, então eu consigo representar ele com apenas 2 bits, porque 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, com 2 bits eu consigo representar os meus 4 sistemas. 00 pode ser o where, 01 pode ser o de pressão, 10 pode ser o hidráulico e 11, quando os 2 bits tiverem 1, né? 1 e 1, eu estou representando o meu sistema de combustível. E o restante dos bits aqui, eu estou deixando para representar a parte numérica, que é o meu número flutuante, que é o cerne da questão que a gente quer abordar aqui hoje. Aqui é mais um exemplo, né, de como eu posso trabalhar os valores aqui dos meus campos, né? Então, o sistema aqui 1 está ativo, 00 representa air. 1 está ativo, 01 representa o sistema de pressão. 0 está inativo e 01 significa o meu sistema de pressão. Então, os demais bits aqui vai ser a nossa representação de ponto flutuante, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui, ó, a primeira coisa para você converter o número ponto flutuante para o binário, você tem que definir o range. Qual é o range de valores que você deseja representar? Eu preciso de representar apenas os valores de menos 1000 a 1000. Se você vê de menos 1000 a 1000, se a gente for pensar nos números inteiros, esse número não é infinito, porque no número inteiro de menos 1000 a 1000, eu tenho 2001 números aqui. Ou seja, do 1000 até o 0 eu tenho 1000, e do menos 1000 até o 0 eu tenho mais 1000. Então eu tenho 2000, e se eu incluir o 0, eu tenho 2001 valores, ou seja, eu tenho um número finito para representar. Então, se eu tenho 13 bits sobrando, e se eu quisesse representar esses 2001 valores, eu teria bits suficiente para representá-los. Só que eu não estou falando de números inteiros. Nós estamos falando de número de ponto flutuante. Entre o menos 1000 e o 1000, quando a gente está falando de números flutuantes, eu tenho infinitos números. Por quê? Porque se eu quiser sair do 0 até chegar ao 1000, incrementando 0,0001, 0,0002, 0,0003, eu vou ter números infinitos, eu nunca vou atingir o 1000. Então, a segunda pergunta que a gente tem que tratar aqui é saber qual é a resolução do nosso dado de ponto flutuante para eu transformar esse número infinito de dados, para eu transformar esse range infinito em algo finito. Então, a outra pergunta que a gente tem que responder aqui é quantos bits você tem disponível. Como eu já disse, a gente tem 13 bits, e aqui eu vou adicionar mais uma informação. Desses 13 bits, eu estou dizendo que um bit eu vou utilizar para o sinal. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho o bit 13 que eu vou utilizar para sinal. Quando ele tiver 1, eu estou falando que vai ser um número negativo, e quando ele estiver 0, eu vou dizer que é um número positivo. E os outros 12 bits eu vou utilizar para a representação do dado propriamente dito, do número flutuante propriamente dito. Então, como que eu descubro essa resolução para tornar o meu range de dados de valores infinitos para valores finitos? Primeira coisa que eu tenho que saber é quantos dados, quantas representações eu consigo ter com 12 bits. Por que 12 bits? Porque são os 12 bits que eu tenho aqui para representar o meu dado. Eu removi esse bit aqui, que é o de sinal.
Então eu tenho 2 elevado a 12. Então eu tenho 4.096 representações diferentes com esse conjunto de bits que eu estou passando. Dito isso, eu tenho que saber agora qual que é o valor máximo que eu quero, qual que é o valor absoluto máximo que eu quero representar. O meu valor absoluto máximo que eu quero representar é o valor 1000, que é o valor a ser representado aqui. Então, qual seria a minha resolução? Simples, a minha resolução seria 1000 dividido por 2 elevado a 12, que é os 4.096. Então, eu tenho 1000 dividido por 4.096. Então, eu vou ter uma resolução de 0.244140.625. O que significa essa resolução? Significa que eu não consigo representar o número 0,1, mas eu consigo representar o número 0,244140.625. E qual é o próximo número que eu consigo representar após esse? Vai ser esse mesmo número que eu disse, mais a resolução. Então, se eu for andando agora de resolução em resolução, certamente eu vou chegar no 1000. E se eu for decrementando de resolução a resolução, certamente eu vou chegar no menos 1000. Ou seja, não vou ter mais números infinitos entre o menos 1000 e o 1000. Então, vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu criei uma tabela. Essa tabela é simples. Basta você colocar a sua resolução no seu primeiro bit. Então, o bit 1 significa 0,24. O bit 2, se você tem 2 elevado a 1, você tem 2. 2 elevado a 2, você tem 4. Então, de 2 para 4, você dobrou. Então, você tem que dobrar a sua resolução. Então, de 0,24, você vai para 0,48. O mesmo acontece com 3. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4. 8 é o dobro de 4. Portanto, a resolução do 2 elevado a 3 tem que ser o dobro da anterior. E assim sucessivamente. Você vai dobrando, você vai ter essa tabela aqui. Eu coloquei em vermelho aqui e o valor de 1000 para dizer que a gente não consegue representar o número 1000. Por que a gente não consegue representar o número 1000? Porque se eu somasse todos esses bits aqui, 12, 11, 10, 9, 8 e assim por diante, tiverem todos os bits setados, se eu somar todos esses valores, eu vou ter no máximo 999,75, que é justamente 1000 menos a minha resolução. Então, o valor positivo máximo que eu consigo representar com esse 12 bits seria 999,75 e esse restante aqui. Então, essa é a ideia. E quando eu quero representar o menos 1000, basta eu setar o meu bit de sinal e zerar os outros bits. Então, todos esses bits vão ficar zerados e o bit de sinal 13 vai estar setado para 1. Isso significa que eu tenho o valor menos 1000. Vamos ver um exemplo aqui de como isso fica na cadeia binária. Então, se eu quero representar o número 0,24 negativo, como é que ficaria? Bastaria eu setar o primeiro bit, o bit número 1, e setar o bit número 13. Por quê? Setando o bit número 13, eu faço esse número ficar negativo. Setando o bit 1, eu faço esse primeiro valor do que representa esse bit aparecer. Então, 0,24. Um exemplo para facilitar, um segundo exemplo, é o seguinte: como representar o número 625,48828725? Como é que seria esse número ponto flutuante em binário? Como é que eu conseguiria representar esse número no formato binário? Bastaria eu pegar o valor, que é o float, dividido pela resolução. Então, eu tenho o valor float, que é 625,48, dividido pela minha resolução, eu vou chegar no seguinte valor, 2.562. Se você pegar na sua calculadora aí de programador, você pegar o 2.562, você vai ver que o 2.562 em binário representa esse valor aqui, ó, 1010.00000010. Se você pegar essa cadeia de bits aqui e for jogar nessa nossa tabela que a gente acabou de colocar aqui, vamos fazer esse exemplo. Então, aqui eu tenho o bit 12 está setado. O meu bit 12 está setado. Então, eu tenho 500. O meu bit 10 também está setado. Então, eu tenho mais 125. 500 mais 125, 625. O meu bit 2 está setado. Então, eu tenho mais
0,48. Então, 625,48, que é exatamente o valor que eu queria representar, 625,4882. Então, é dessa forma que a gente costuma transformar um número ponto flutuante na sua representação binária. E o contrário também dá no mesmo. Então, se eu tenho esse número 2562 e eu quero transformar ele num ponto flutuante, basta eu pegar 2562 e multiplicar pela minha resolução. Aí eu vou ter o número flutuante que esse binário representa. É a conta ao contrário. Bom, é isso, pessoal. O vídeo é curto mesmo, é para isso que eu queria apresentar. Se vocês gostaram, dê um like aí e valeu.